Esta apresentação foi premiada pela Lei Aldir Blanc, do Governo Federal e Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo. Agradecemos a presença de todos. Olá pessoal! E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de forró. E hoje, como a gente está na nossa nona aula, a gente resolveu trazer uma sequência de passos para vocês. É isso, uma sequência de passos que vocês já aprenderam nas nossas sequências aqui de aulas, mas com algumas mudanças. Então, às vezes vai olhar e fala assim, nossa, mas esse passo é diferente. Às vezes não é que ele é diferente, ele é um passo que vocês já têm, mas executado de uma forma diferente. Uma coisinha que muda, uma mão, né, um lado para fazer. Exatamente, às vezes é um passo que a gente vai encaixar em outro, então você vai pensar que é um passo diferente, mas na verdade só mudou a ordem de fazer ele. Então, na dança dá para trabalhar bastante fazendo esse tipo de mudança assim, né? Então a ideia é que vocês depois comecem a pensar, a fazer os mesmos passos que vocês aprenderam até aqui e ter esse caminho para criar coisa diferente também, certo? Então vamos lá, a gente vai mostrar o passo para vocês primeiro, essa primeira sequência, e depois a gente explica. É isso aí, vamos lá então para a sequência. E o primeiro movimento que a gente vai fazer, a gente vai pular um pouquinho a sequência do frente e trás, que é a mais básica. A primeira movimentação é essa daqui. O cavaleiro passa a dama e ele abraça. E que movimentação é essa? É uma movimentação que vocês já fazem, que é o crucifixo. A diferença é que o cavaleiro não está usando a mão direita. Qual que é o crucifixo? O cavaleiro sobe a mão direita, tinha aquela balancinha, né? Passar para um lado e abraçar. Lembra? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que o cavaleiro vai ficar só com a mão esquerda. Então ele empurra a dama para a primeira posição de giro e vai levar a mão para baixo, que é a torção. A dama passa por aqui. A gente ia ficar de frente um para o outro. E agora essa mão o cavaleiro vai subir para depois girar a dama e abraçar. Certo? Então mais uma vez, o cavaleiro empurra, vira, passa de lado e abraça. É muito importante, meninos, um detalhe aqui da condução para a saída. Por quê? Antes, quando a gente fazia um crucifixo normal,
a gente parava nessa posição e a gente usava a nossa mão direita para levantar o braço da dama. E isso ajudava a fazer a saída. Agora, como a gente está com uma mão só, vai ficar um pouquinho mais complicado, mas tranquilo. Por quê? Eu não posso simplesmente pensar em levantar direto a minha mão. Não tem como, né? Eu estou com a minha mão enganchada ali com a dama. Eu dou uma condução primeiro para ela vir para frente. Eu tenho que usar uma energia de trazer ela, para depois sim, quando eu for para trás dela, aí sim eu começo a levantar meu braço, tá? Então cuidado para já não querer levantar o braço, porque não vai dar, ela vai estar com o braço mais enganchado lá atrás, tá? Então traz a dama, quando estiver passando por trás, aí vocês levantam o braço, beleza? Vamos fazer junto? Então, dama com a direita, cavaleiro com a esquerda e empurrou. Primeira parte tranquila. Fez a torção, a dama passa e fica de frente. Certo? O movimento vai acontecer agora, que o Bruno falou. Traz e vem de encontro à dama. Sobe a mão, olhou para a dama, girou e abraçou. Tem mais um movimento que o cavaleiro faz quando ele está aqui, ó. Ele vai virar a palma para cima um pouquinho na hora de sair, né? Então primeiro ele puxa a dama, aí ele tem que virar a palma para cima. Não posso deixar a mão para baixo, senão eu vou torcer o braço da dama, tá? Para depois sair. Mais uma vez, pensando nesse movimento. Então empurrou, torceu, ficou de frente. Vai trazer a dama, vira a palma para cima e gira a dama. Para abraçar. Certo? Mais uma vez. Vamos lá. 7 e 8, empurrou, torceu, passou e girou. Certo? E agora no final, desse passo, a gente já vai emendar a segunda movimentação, que é o giro invertido do cavaleiro. Vocês também já sabem de aulas anteriores. Então, o movimento completo. Primeiro, se fixa, cavaleiro gira a dama e já entra no giro invertido dele. Certo? Mais uma vez vocês verem. Empurrou. Passou, tira a dama e abraçou. Então, relembrando rapidinho o giro invertido, o cavaleiro primeiro dá um giro na dama por dentro, assim que ele passa atrás dela, ele já joga a direita atrás. Certo? Marcando 3 vezes, tá? Então, de vez de jogar a direita só para sair do movimento, a gente joga a direita já pisando as 3 vezes, tá bom? Passa a dama, já começa a contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passa a dama, já começa a contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cavaleiro já vai pegar a mão da dama para empurrar e enlaçar. Que aí vai entrar na sequência combate quadril. Então, Terceiro passo. Exatamente, porque até então a gente passava o giro invertido do cavaleiro e saía de outras formas. Agora não, agora a gente vai entrar já em outro movimento, em outro passo, tá bom? Então vamos juntar o primeiro com o segundo. 7, 8, empurrou, torceu, passou de costas, gira a dama e vai. 1, 2, 3, empurrou e entrou no bate-quadril. Mais uma vez. 7, 8, empurrou, torceu.
Então, o cavaleiro empurrou e vai fazer um breakzinho com a dama. Olha lá, frente e trás. O que é importante? O cavaleiro não pode deixar muito afastada. Deixa eu até mostrar aqui de lado, com esse vão. Porque aí a dama pode achar que ela vai fazer normal e tentar preencher esse vão. Então, para a gente tentar eliminar essa possibilidade, logo que entra, o cavaleiro ele vai encaixar essa mão esquerda embaixo do cotovelo da dama. Aqui ele consegue mostrar para a dama que ela vai ficar e não pode trocar de lado. E aí tem mais uma alteração. O cavaleiro, o pé dele, normalmente, o que ele faz no bate-quadril? Ele pisa à frente com a direita, ou no lugar, né? Ele vai voltar a pisar atrás para acompanhar a dama. Pisa atrás e breca. Então essa é uma mudança, né, que a gente está fazendo. Então, como a gente falou, os passos são passos que vocês já treinaram, mas com algumas alterações. Então vocês percebem que aqui vai entrar um break no meio do caminho e também a pisada que muda. Eu não vou já entrar indo para frente, eu vou acompanhar a minha dama para a gente fazer um movimento juntinho. Tá? Primeiro só o pé do cavaleiro. Quando ele empurra a dama, ele está com a esquerda atrás. Enquanto ele enrola a dama, ele junta os pés. Assim que ela chegar, a direita vai para trás. E aí ele já entra no break. Frente e trás. Frente e trás. Mais uma vez, um pouquinho mais rápido. Começando com a esquerda atrás. 7, 8, atrás, junto. Trás e frente. Trás e frente. Mais uma vez. 7, 8, e atrás. Juntou, direita, atrás, frente, trás, com as damas junto. 7, 8, empurrou, enlaçou, e atrás, frente, trás, aí. Outra dica para a dama entender que ela vai brincar, o cavaleiro pode fazer uma leve pressão no corpo da dama contra o corpo dele. Então a gente passa a parte de cima, fica mais junto, fica mais fácil de entender esse movimento. Então não chega a apertar a dama. Mas ela é levinho, mas ela consegue entender. É mais o contato mesmo, né? Eu não fico longe ao ponto de deixar um vão entre a gente, porque se a gente acaba perdendo a conexão. Então eu tenho que manter um pouco mais próximo para a dama entender um pouco melhor também a nossa condução, tá? E aí, senão a dama pode achar que é para passar para o outro lado também, que é o bate-quadril normal. Tá? Então, quanto menos dúvida o cavaleiro passar para a dama, melhor. E como a gente sai do movimento? Mais, fez. E volta. O cavaleiro ele pode só desenrolar a dama quando ele vai na frente e voltar. Poderia ser uma das formas de sair. Mas a gente vai fazer primeiro o bate-quadril simples de saída, né? Então, fica lá no break. O cavaleiro vai levar a dama para o outro lado. Então, quando ele for atrás, o que ele vai fazer? De vez ele ir à frente, ele já troca de lado. E aí eu começo a ir para frente, porque aí sim eu entrei lá no bate-quadril que a gente aprendeu lá atrás. Então, é importante que o pé do cavaleiro ele pisa atrás e vai para o outro lado. Né? Deixa eu fazer uma vez na posição do cavaleiro. Dama esquerda, cavaleiro direita atrás no break. Então, break. O cavaleiro está lá brincando no break. Eu vou, na próxima, vou parar lá atrás. Parei. Agora, de vez eu voltar para frente de novo, eu vou levar a minha dama para o meu lado esquerdo e ao mesmo tempo eu vou com minha perna direita para o meu lado direito. Então a gente vai e começa a fazer o bate-quadril normal. Então mais uma vez aqui rapidinho, a gente está brincando lá na frente de trás, ó, para lá atrás, à frente. Na próxima eu vou para trás, parei. Aqui, de novo, eu vou levar minha perna para o lado direito e minha dama vai para o lado esquerdo. Então 7,
ouro. Foi e avançou. E aí o cavaleiro começa a avançar, porque aqui a gente já está no bate-quadril normal. Então a gente tem que ir para frente e para o lado. Para frente e para o lado. Certo? Vamos fazer uma vez, 5 vezes o frente e trás, né, do break. E aí a gente vai para o bate-quadril. Só mostrar uma vez, ó. Pisou atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou. Aí. Para ficar mais fácil da gente acompanhar, vamos fazer 5 vezes esse break, começando atrás, e aí a gente sai para o bate-quadril. Vai ficar assim, ó. Quando enrolar, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e trocou de lado. Vamos lá? Certo? Então começa já conduzindo para o giro, vai empurrar. Dama direita, cavaleiro esquerda. 7, 8, empurrou, enlaçou. E 1, 2, 3, 4, 5. Trocou de lado. Desenrolou. Vamos começar de novo, ok? Mais uma vez. 7, 8. Empurrou, enlaçou. E 1, 2, 3, 4, 5. Próximo lado. Vai sair, desenrolou. Aí. Ok? Vamos na sequência desde o começo? Vamos lá. Hoje estamos trabalhando memória também, hein? Primeiro passo, crucifixo com uma mão só. Segundo passo, giro invertido do cavaleiro. Terceiro, bate-quadril com break. E o quarto, o bate-quadril comum, trocando de lugar. Para, 7, 8, empurrou, torceu, de costas, gira a dama. 2 mãos, brecou. E 1, 2, 3, 4, 5. Troca o lado. E vai sair. Aí. Mais uma vez. 7, 8. Torceu. Passou de costas. Invertido. Empurrou. E brecou. 2, 3, 4, 5. Troca de lado. E vai sair. E agora o último passo vai ser na saída do movimento. Como que a gente está saindo do bate-quadril? A gente saiu agora com um giro simples. E voltava. Agora vamos sair com um giro duplo. A gente já pegou o giro duplo, né, do bate-quadril. Só que o anterior, o cavaleiro ele usava uma mão e depois a outra. Né? Tá voltando. Nessa ele vai deixar a mesma mão no alto durante o giro duplo, que é a mão esquerda. Então ele sobe a mão esquerda, dá 1, 2 e empurra a dama. Para depois virar, juntar e sair. Então, pessoal, algumas dicas que a gente já passou nos outros giros duplos, a gente vai usar aqui também. Então, por exemplo, o cavaleiro tem que marcar 3 vezes enquanto a dama estiver girando, tá? Não esquece de fazer a marcação. E lembrando que essas 3 marcações, quando é giro duplo, elas são em contratempo, que é mais rapidinho, né? Eu posso pisar 1, 2, 3. Eu tenho que pisar rapidinho, porque a gente chama de contratempo. Então, eu piso 1, 2, 3, tá? Então, o cavaleiro vai enlaçar a dama e conduzir 2 vezes o giro dela. 1, 2, 3. Para depois pisar atrás. Então, uma mão vai ficar lá em cima o tempo todo
e a outra vai fazer a torção nas costas da dama. Vamos ver aqui de lado para vocês verem melhor. Então, quando a gente sair, ó, uma mão, que é a minha esquerda, vai ficar lá em cima, e a minha direita vai fazer a torção no braço da dama, lá atrás, nas costas dela, tá? Empurro a dama e laçou, a gente vai direto, ó. Piso atrás e 1, 2, 3, piso atrás e junto. Mais uma vez. 7, 8, atrás, enlaçou, desenlaçou. 1, 2, 3 e junto. Certo, pessoal? Vamos juntar tudo agora? Vamos fazer a sequência toda. Então, prepara. Primeiro crucifixo, então tem a torção. 7, 8, uma mão só. Passou a dama. Giro invertido do cavalheiro. 2 mãos para enlaçar. Treque. 2, 3, 4, 5, bate quadril. E aí vai sair com giro duplo. 1, 2, 3, atrás. E abraçou. Então vocês viram que a sequência é longa, precisa de treino, tanto para o cavaleiro decorar, como para vocês aprenderem os novos movimentos. Né? Como está numa sequência, depois vocês podem tentar mudar os passos de ordem, né? Criar a sequência de vocês. Exatamente, a gente está num caminho aqui, né? Mas vocês podem usar também o repertório de passos que vocês têm para poder emendar um no outro. É isso aí. Bom treino para vocês. Valeu, pessoal. Bom treino e até mais. Tchau. Vento no coqueiro tem um som que parece chuva forte quando cai, mergulhando no seu batom. Vejo você a me chamar. Seu fruto
faz lembrar. No deserto você vem me amar. Do sabiá na sua folha cantar. Parece até você em flor a desabrochar. Quando coloco a minha rede pra ranger, você se deita ao meu lado. O vento nu tocando nos seus cabelos, parece até as folhas do coqueiro. Oi, bela, coisa mais linda, encosta seu corpo no meu. Dance macio e não se atrapalhe. Eu vou guiar você como o vento guia o som, até você ficar afinada e começar a cantar. Como sabiá, cantar, a cantar. Como sabiá, cantar, a cantar. Seu corpo no meu, dance macio e não se atrapalhe. Eu vou guiar você como o vento guia o som, até você ficar afinada e começar a cantar. Como sabiá, cantar, a cantar. Como sabiá, Esta apresentação foi premiada pela Lei Aldir Blanc, do Governo Federal e Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo. Agradecemos a presença de todos.